Pronto, gravação iniciada. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí gravada a aula. Boa noite para vocês, meninas que estão comigo, Andressa, Camila, Carol e Assunção. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Então, a aula de hoje nós iremos tratar sobre diagramas de sequência, né? Essa semana eu comecei a trabalhar com ML, né? Nos aprofundar em diagramas de ML. Na segunda-feira eu mandei um material para vocês bastante interessante do livro de Larman. Eu até mostrei que eu tenho ele aqui também, em alguma das aulas. Na terça-feira a gente falou sobre diagrama de casos de uso. Na quarta, ontem, diagrama de classes. E hoje a gente vai falar sobre um diagrama de interação específico, que é o diagrama de sequência, tá? Na aula de amanhã eu irei passar para vocês um material textual sobre diagramas em geral, tá? Para poder fundamentar aí o trabalho que eu vou passar ao final da aula de hoje para vocês, poder ajudá-los e servir como referência. E na semana que vem a gente vai trabalhar com modelos de processos de software, modelos e processos de software, tá? A gente vai finalizar o conteúdo na semana que vem. Eu vou deixar para vocês aí as duas últimas semanas, na verdade não vai dar nem 2 semanas completas, para vocês prepararem o projeto final. Eu acho que dessa maneira fica melhor para a gente poder produzir um trabalho com melhor qualidade, tá? Então, na semana que vem a gente finaliza o conteúdo. Eu acabei encurtando aqui uma parte do conteúdo que eu iria dar na penúltima semana. Eu só iria deixá-los livres na última semana para fazer o projeto final. O projeto final, na verdade, as atividades relacionadas ao que eu chamo de projeto final, né? A primeira atividade você já tem, que está relacionada à parte de banco de dados. A segunda atividade eu vou passar hoje, em relação... Aliás, é hoje que eu vou passar, acho que sim, em relação ao ML. E nós teremos uma atividade na semana que vem, que vai ser uma atividade individual, utilizando o Google Forms, tá? Então vamos iniciar aqui diagrama de sequência. Bem, o diagrama de sequência, ele é um dos tipos de diagramas de interação, tá? Basicamente nós temos em UML 2 tipos de diagrama de interação. Interação diz respeito a você interagir, tanto o usuário com o sistema, o ambiente externo, na verdade, com o sistema, como também os objetos do sistema. A gente que é da área de programação sabe que existe interação com N e iteração sem N. Iteração diz respeito a repetição. Aqui é interação, né? Então nós temos 2 tipos de diagramas de interação. O diagrama de sequência, tá? E o diagrama de colaboração. Basicamente, ambos os diagramas eles permitem representar o sistema sob o mesmo ponto de vista, sob a mesma perspectiva. No entanto, o diagrama de sequência ele é mais utilizado do que o de colaboração. Normalmente, não se utiliza os dois numa documentação. Se escolhe qual utilizar, tá? Mas ambos, eles enfatizam ainda assim... O primeiro enfatiza uma sequência mais temporal, em que os eventos eles vão ocorrer. Embora esses eventos eles possam ser apresentados temporalmente também no de colaboração. Mas a diferença crucial entre ambos é que quando eu tenho uma interação entre muitos objetos, o de sequência fica muito longo. Aí nessa situação se prefere utilizar o de colaboração. Eu acabei agora que eu me lembrei, dando o vacilo de não colocar nenhum diagrama de colaboração aqui nesse slide, eu acho. Mas eu posso ao final mostrar algum pegando do Google. Mas basicamente um diagrama de interação, tá errado aqui sem o N, de interação, se baseia no diagrama de casos de uso que a gente já conhece. Os diagramas de interação, diferentemente do diagrama de classes e do diagrama de casos de uso, ele reflete um aspecto dinâmico daqueles casos de uso, né? Então, normalmente, a gente pega para cada processo específico do sistema, para cada cenário de caso de uso, a gente gera diagramas de interação diferentes. Inclusive,
Um diagrama de interação, ele pode ser um diagrama considerado um diagrama de sequência, por exemplo. Posso pegar um diagrama de mais alta abstração, por exemplo, eu posso pegar uma representação apenas do uso do sistema, como eu também posso detalhar mais a troca de mensagens entre objetos e tal. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, é muito comum que ferramentas case, em geral, permitam criar diagramas de interação a partir de casos de uso. Diagramas de interação também dependem do diagrama de classes. Por quê? Porque no diagrama de interação eu tenho os objetos das classes que foram representadas no diagrama de classes. Basicamente, tanto o diagrama de sequência como o diagrama de colaboração, que são os diagramas de interação de UML, possuem atores, objetos, troca de mensagens entre si, condições, e faltou uma coisa aqui, as repetições. Eu consigo representar loops dentro de diagramas de sequência. Os atores, eles são representados de forma semelhante no diagrama de sequência ao diagrama de casos de uso. O nome, eu tenho o ator, o boneco, né, palito, que representa o ator, né? Quando esse ator ele está sendo representado num diagrama de colaboração, ele não tem a linha de vida, tá? Que nesse caso aqui é um ator do diagrama de colaboração, tá? Então o nome do ator é seguido, aqui é o nome do ator, ele é seguido pelo tipo do ator, pelo papel do ator, tá? Objetos, por sua vez, eles são representados como retângulos, aí como eu estou mostrando, onde eu tenho o nome do objeto do lado esquerdo dos dois pontos e aqui o tipo, ou seja, a classe. Por isso que é tão importante eu analisar o diagrama de classes antes, tá? Então os objetos, eles também contêm uma linha de vida, certo? E isso fica bem claro quando a gente olha um diagrama como esse. Por exemplo, eu tenho aqui um ator banco, do papel banco, que não necessariamente eu quis representar o nome dele. Ele para cadastrar, isso aqui é um sistema um sistema bancário, né? Para cadastrar uma conta de pessoa física, ele manda uma mensagem para o sistema. Então veja, aqui é como se eu tivesse o quê? Uma fronteira entre o sistema, que começa aqui é um ambiente externo, o ator. Então o banco, um funcionário do banco, um atendente do banco, ele cadastra, né? E aqui eu poderia inclusive ser mais técnico ainda, colocar informações dentro dos parênteses que seriam cadastradas para uma conta física, né? Então aqui eu já tenho detalhes de programação. Veja que o nome do meu objeto física é física 1, certo? Então aqui eu cadastro essas informações. Aqui veja só, esse objeto física, eu tenho uma linha de vida aqui, eu tenho esse retângulo aqui vertical, ele representa o tempo de vida de fato em que esse objeto existia, tá? E veja que esse objeto, na verdade, o quadrado está acima desse retângulo vertical. Ou seja, esse objeto ele não foi criado quando a mensagem foi mandada. É diferente daqui de baixo, ó. Quando eu cadastro, é uma coisa. Agora, quando eu vou abrir a conta, tem até um estereótipo aqui, ó, create. Veja que a seta é direto para onde? Para o retângulo que representa o objeto. Nessa situação aqui, o que eu estou representando para o analista é o seguinte: olha, ao chamar o método abrir conta, o objeto ele é criado, tá? Então veja só, aqui tem duas informações muito importantes. Na classe física existe um método cadastrar. Na classe conta existe um método abrir conta que na verdade é o construtor. Veja aí, create é o construtor da classe conta, tá? Então nós temos, como eu já disse, a linha de vida dos objetos, que representa o tempo em que um objeto ou também um ator existe, tá? Como aqui. Vocês escutaram um barulho de fogos de artifício? Pensa numa explosão aqui. Deu para escutar daí ou não? Não estou vendo o chat, não sei se falaram, enfim.
essa linha de vida pode ser, inclusive, interrompida com X, que representa o quê? Quando um objeto é destruído. A gente sabe que em linguagens de programação a gente pode destruir objetos, ou seja, limpar a memória, né? Eu posso simplesmente atribuir aquele objeto para null, para dizer que aquele objeto ele foi destruído. Então, em algum momento aqui, ó, eu estou executando aqui nesse foco de controle, a gente chama isso aqui o período em que esse objeto está sendo executado. Está sendo, na verdade, tendo suas funcionalidades, seus métodos ativados. O nome disso aqui, inclusive, é foco de controle ou de ativação. Quando inicio essa execução, eu chamo o método excluir, que está onde esse método excluir? Essa mensagem sempre está em quem recebe ela. Então, está no método item carrinho. E esse método excluir simplesmente destrói esse objeto, tá? Então, o foco de controle é exatamente esse. Gente, vocês estão aqui comigo? Vocês não estão dando feedback nenhum? Alguém pode me responder aqui? Sim, professor. Beleza. Eu não tô com a janela do chat aberta, tá? Então, quem for falar, fala aí pelo áudio. Então, olha só. O foco de controle indica os períodos em que determinado objeto está participando de forma ativa de um processo, né? Então, os focos de controle são representados dentro da linha de vida. Então, aqui eu tenho um funcionário do banco, ou seja, o próprio banco, ele consulta o CPF, certo? Esse método está onde? Está em física, na classe física. E quando ele chama esse método, aqui é a execução do método. Vocês estão vendo o meu mouse mexer aí? Sim. Então, aqui eu tenho o que? A execução dele, né? E o retorno, ele retorna o que? Dados do cliente se encontrado. Então veja bem, aqui eu tenho uma representação de condição. E tem algo importante que eu não sei se vocês já notaram. Eu tenho uma representação sequencial de comandos. 1, 2, certo? 2.1, ou seja, o que é que acontece aqui? Depois que esses dados são retornados, o foco de ativação volta para banco e ele chama, se necessário, né, ele chama o método gravar de física. Dentro do método gravar, isso aqui, olha como fica mais simples de implementar a lógica disso aqui. Dentro do método gravar, eu chamo outro método. Esse método é de quem? É de física novamente. Então, dentro dele eu chamo outro método. Depois que eu chamo esse outro método, tem toda a lógica de programação dentro do meu sistema, que não está totalmente demonstrada aqui, é que eu retorno o cliente atualizado. Tá? Então, essas setas com esses métodos nada mais são do que mensagens ou estímulos que são trocados tanto entre os atores e os objetos, como também entre os próprios objetos, como foi o caso que a gente viu aqui. Tá? Aqui eu tenho uma troca de mensagens desse objeto com ele mesmo, né? E a gente vai ver alguns exemplos, no próximo exemplo, inclusive, eu acho que a gente vai ver isso, de dois objetos diferentes. Mas vamos lá. Então, esses eventos normalmente forçam a chamada de um método em algum dos objetos envolvidos. Então, eu já falei para vocês que esses métodos são sempre do lado de quem recebe a seta. Então, nesse caso, cadastrar foi enviado para física 1 e abre conta para a conta 1. Tá? Observe que eu tenho aí a sequência temporal dessas mensagens trocadas. Então, no diagrama eu posso ainda representar a interação entre os dois atores. Eu falei no início da aula de hoje que eu posso representar um diagrama de sequência de forma um pouco mais abstrata, ou seja, mostrando os estímulos que ocorrem entre o sistema e o ambiente externo. Mas eu também posso mostrar, inclusive, questões relacionadas do ambiente externo, como aqui, ó. Um cliente, ele não interage com o sistema diretamente. Ele pede para um funcionário do banco para abrir uma conta. A gente sabe que hoje isso eu posso fazer diretamente no app do banco, né? Mas eu posso representar a situação em que o cliente chega para o funcionário do banco para solicitar a abertura da conta, que por sua vez o funcionário do banco vai de fato interagir, ou seja, aí vai começar a entrar num nível de tecnicidade maior, né,
para representar detalhes de implementação e, por que não dizer, de lógica de implementação dentro do diagrama de sistemas, tá? Então, as mensagens elas podem ser disparadas de várias formas, como a gente já viu aqui, tanto entre um ator e outro, como foi o caso anterior, entre um ator e um objeto, como a gente já viu, vários casos. Essa situação é especial quando se inicia um evento, né? Então eu pego um caso de uso e esse caso de uso normalmente se inicia entre um ator e um objeto do meu sistema. Isso aí está representado também, pode estar representado também no diagrama de sequência. Entre dois objetos, quando há troca de mensagens entre os dois objetos, o que também é bastante comum, e entre um objeto em ator, especialmente quando o objeto ele retorna uma mensagem para o ator, e por fim entre um objeto e o mesmo objeto, ou seja, uma mensagem reflexiva, o objeto para si mesmo, como a gente também já viu em um dos diagramas vistos aqui. A gente já viu também que existem mensagens de retorno, né, como esses casos aqui, tá? Onde o banco manda uma mensagem para a física e ele retorna os dados do cliente se for encontrado. E nesse caso aqui, se necessário gravar alguma coisa, ao final de executar uma lógica aqui de programação, inclusive chamando o método valida CPF, ele retorna o cliente atualizado. Então, os dados do cliente são retornados para o ator que chamou o método consulta CPF. O ator banco recebe a informação de que o cliente foi atualizado e como resposta executa, aliás, isso é retornado como resposta do método gravar, né? E o método valida CPF, valida CPF, eu coloquei aqui outro nome, ele é chamado na própria classe física e retorna para ela mesma dentro do método gravar. Isso ficou claro para vocês, pessoal, que a execução desse método é dentro do método gravar? É só olhar o foco de execução aqui, tá? O foco de ativação. Beleza? Ok? Beleza, sim. Então, Sim. eu mostrei a vocês também que nós temos condições, né? Eu já falei aqui sobre essas condições. Então, essas condições normalmente são descritas entre colchetes, como já foi colocado aqui. Eu acabei esquecendo de colocar exemplos de estruturas de repetição, tá? Mas eu posso aqui trazer alguns exemplos. Então, neste caso, os dados de cliente, eles só são apresentados para banco, né? Se forem encontrados, ou seja, é o retorno de consulta CPF. E do mesmo modo, tá? Os dados só são gravados se esses dados aqui forem retornados. Então a gente vai executar o método gravar. Então provavelmente na implementação aqui a gente teria que ter um if else, né? If client is not null, né? Chama o método gravar, que por sua vez, antes de gravar tem que fazer o que? Validar o CPF, saber se aquele CPF ele é um CPF válido, para só então retornar com o cliente atualizado, tá? Então, para finalizar, hoje a aula é bastante rápida, diferente das outras. Eu queria passar um material aqui que é um material bastante tradicional aí para quem estuda o ML, que é de um professor Jacques Souvet da UFCG. É um material para vocês verem. Eu utilizei esse material na minha graduação para estudar. E é um material bastante rico de UML, tá? Que vocês podem tomar como referência para o projeto de vocês. E qual é o projeto de vocês? É a continuação daquele projeto que eu passei na nossa semana sobre banco de dados, em que vocês devem escolher um domínio enquanto turma. Vocês são uma equipe só de desenvolvimento e de analistas. Escolheram esse domínio, já estão projetando lá tudo que eu pedi relacionado a banco de dados, diagrama de entidade de relacionamento, modelo relacional e as consultas em SQL, que foi o que eu pedi, né? Os create table. Eu até passei para vocês aulas minhas de SQL que já estavam gravadas para a turma de banco de dados que eu estou ministrando. E eu quero que, dando andamento àquele projeto, vocês agora façam o quê? Vocês construam os diagramas de caso de uso, diagramas de classe e diagramas de sequência desse projeto, tá? Amanhã nós não teremos recursos de vídeo, nem síncrono nem assíncrono. Eu vou passar um material textual para vocês que vocês possam
fazer uso e ajudar na construção desses diagramas. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Beleza, professor, sem dúvidas. Sem dúvidas. Então, Tudo certo, professor. só relembrando, tá? A gente vai, na semana que vem, trabalhar em cima de modelos e processos de software. Então, vai ser uma semana bem parecida com aquela primeira, bastante teórica, onde eu vou tratar sobre os modelos de processos que existem. Falarei também sobre o desenvolvimento ágil, manifesto ágil. Vou trabalhar em cima de Scrum na nossa aula síncrona. E na sexta-feira que vem vou passar uma atividade que vai ser individual e vai ser no estilo de uma provinha no Google Forms, tá? Beleza, gente? Então, bom final de semana para vocês e até semana que vem, tá? Boa noite, até. Boa noite, tchau, Boa tchau. noite, professor. Até a próxima. Até a próxima.